locomover de forma mais econômica, o metrô é a melhor opção. Lembro que naquela época eu tinha que participar de uma convenção de ciência à tarde. Minha presença era obrigatória, já que minha universidade estava participando. Lembro que o local ficava muito longe de onde eu morava e ainda estava me acostumando com aquela enorme cidade. Por isso, fui muito cedo antes do início da convenção para garantir que chegaria a tempo. Cheguei ao metrô e comecei a investigar qual linha deveria pegar, pois havia várias opções. Escolhi uma que acabou me levando na direção oposta à indicada no meu mapa no celular. Eu estava muito estressado, pois estava prestes a chegar atrasado. Saí na próxima estação e fui direto para o mapa para me orientar e desta vez pegar o trem correto. No entanto, estava muito confuso e minha expressão de estresse e angústia era evidente. Nesse momento, uma senhora idosa e gentil se aproximou de mim, sorridente, e me perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que sim e expliquei para onde precisava ir, para ver se ela poderia me indicar o caminho para pegar o trem. Ela foi muito amável e sorridente o tempo todo. Se inscreve-se e deixa o like no canal. E tente não ficar com medo. Mas, gente, esse vídeo é de 2 horas. Eu vou fazer parte 2, beleza? Esse vídeo vai ter parte 2, porque senão eu não vou dormir hoje. Pode ficar com o vídeo aí que eu vou pegar uma coisa ali pra eu deitar, porque senão eu não consigo dormir hoje. Todo, segurando meu braço, e me disse que me mostraria o caminho. Eu a acompanhei, afinal, como poderia desconfiar de uma senhora amável e sorridente? Naquele momento senti muita nostalgia, pois ainda não havia feito muitos amigos e estava sentindo falta de minha mãe e minha avó. Finalmente me senti acompanhado depois de tanto tempo. Caminhamos pelos corredores intermináveis da estação. A senhora não falava, apenas sorria o tempo todo. Conforme caminhávamos, percebi que estávamos indo na direção errada. De repente, chegamos a uma estação que parecia estar fora de serviço, abandonada. Estava quase totalmente às escuras e o lugar cheirava muito mal. Nesse ponto, algo não estava certo. Comecei a sentir medo, mas não sabia como me libertar. Tinha receio de me afastar dela e que ela pudesse me fazer algo, já que eu era de compleição pequena e ela parecia estar em boa forma. Finalmente paramos diante dos trilhos, e eu sabia que o metrô nunca passaria por ali. Era óbvio que aquela estação estava fora de serviço há anos. A senhora permaneceu sorrindo o tempo todo, mas sua expressão agora parecia macabra. Meu coração batia muito rápido e eu sentia a adrenalina do momento. Eu sabia que precisava sair correndo dali e me colocar em segurança, mas estava esperando o momento perfeito. Enquanto tentava agir normalmente, o medo tomava conta de mim. Ainda sentia a mão dela segurando meu braço. Perguntei a ela quanto tempo levaria para o metrô chegar, e ela respondeu com um sorriso sinistro. Muito em breve nos iremos daqui. Aquela resposta foi a mais perturbadora e macabra que poderia ter. Já perceberam o vídeo, né? Vai ser bem assustador. Eu vou ligar a minha lâmpada porque eu tô começando a ficar com medo. Eu tô com medo de aparecer o cramunhão atrás de mim. Ouvido naquela situação. Eu estava prestes a puxar meu braço e sair correndo quando, de repente, a voz de um homem soou ao longe. Ele gritou: "O que você está fazendo aqui? É proibido entrar." Ele se aproximou e me iluminou com sua lanterna. Era um guarda, o homem que provavelmente salvou minha vida. Gritei para que ele me ajudasse e ele se aproximou, perguntando o que estava acontecendo e por que eu precisava de ajuda. Virei para o lado e a senhora não estava mais lá. Mas eu ainda sentia sua mão segurando meu braço. Gritei e comecei a correr em direção ao guarda. Parei de sentir aquela mão me segurando e contei tudo o que havia acontecido enquanto caminhávamos em direção à saída. O homem foi muito gentil,
já que eu estava chorando de nervosismo e com muito medo. Ele me deixou ir embora e aconselhou que eu nunca confiasse em estranhos, especialmente sendo estrangeiro. Ele me disse que havia muita gente que poderia tirar proveito disso. Eu estou assistindo de noite. Olha as horas. Galerinha, hoje eu não dormir não, tá? Ai, meu Deus, eu tô assistindo essas coisas essas horas. Já que eu estava sozinho em um país desconhecido. Não sei se ele acreditou em mim, mas a verdade é que eu não me importava mais. Estava muito assustado e só queria voltar para o lugar onde estava morando. Acabei não indo à convenção e tive problemas com o professor que a organizou. Mas nada poderia me angustiar ou assustar mais do que o que aconteceu naquela estação. Mais tarde, quando fiz amigos na universidade, contei a eles o que aconteceu naquele dia. Eles me contaram várias experiências estranhas que tiveram naquela estação. Parece que coisas muito misteriosas acontecem por lá, e eu tive a má sorte de experimentá-las. Há muito tempo queria compartilhar minha história neste canal. Muito obrigado por compartilhá-la. Envio um abraço a todos. Já foi 5 minutos. Olá, meu nome é Fernando e o que vou contar aconteceu na linha 3 do metrô da cidade de São Paulo há algum tempo atrás, quando fui fazer um intercâmbio para estudar um semestre na cidade. Eu era novo por lá e a verdade é que tive muita dificuldade para me adaptar, já que sou natural de uma cidade pequena. Ao chegar a essa imensa cidade, onde tinha que atravessar quase toda a cidade para chegar à universidade, fiquei impressionado no início. Decidi viajar de metrô, já que era a forma mais rápida de chegar. Em uma manhã, por volta das 5 horas, cheguei à estação e entrei no trem. O metrô estava relativamente vazio naquela hora, e o vagão em que entrei tinha apenas cerca de 5 pessoas. À medida que avançávamos, algumas pessoas subiam e desciam nas estações, até que chegou um momento em que fiquei completamente sozinho no vagão. Bem, havia um senhor no extremo oposto do vagão, mas ele parecia ser um morador de rua que passou o tempo todo falando sozinho e claramente não estava em suas plenas faculdades mentais. O metrô continuou sua jornada e ainda faltavam 4 estações para eu chegar ao meu destino. Eu estava tranquilo, pois tinha tempo antes do meu horário de aula. No entanto, o senhor começou a gritar para mim quase em pânico, dizendo para eu não olhar, fechar os olhos e não abri-los de jeito nenhum. Não tinha ideia do que ele estava falando, mas não dei muita atenção, pois estava claro que ele não estava bem da cabeça. Nesse momento estávamos passando por um longo e escuro túnel, e tive a ideia de olhar pela janela para fora. Juro que vi um monte de olhos grandes e redondos observando da escuridão. Não pude ver seus corpos ou rostos, apenas os grandes olhos brilhantes. O metrô não estava indo muito rápido, já que estávamos nos aproximando da próxima estação. Foi quando consegui ver essas criaturas claramente, e um terror me invadiu. Não eram seres humanos, seus olhos eram totalmente diferentes, enormes, sem pálpebras e completamente redondos. Foi a coisa mais estranha que já vi na minha vida. Enquanto tudo isso acontecia, o senhor continuava com os olhos fechados e gritando freneticamente para que eu não olhasse. Eu estava completamente confuso e assustado. Decidi descer na próxima estação e pegar um táxi até a universidade. Passei o dia todo pensando naquilo e não consegui me concentrar nas aulas. Você não vai dormir. À noite, alguns colegas me convidaram para jantar, pois um deles estava comemorando seu aniversário. Eu realmente não estava com vontade de ir. Ainda me sentia mal por causa do que aconteceu pela manhã, mas aceitei para tentar fazer novas amizades, já que não tinha amigos na cidade naquele momento. Estivemos no restaurante por algumas horas, mas a noite chegou. Um dos colegas se ofereceu para me levar até meu apartamento, já que ele tinha um carro, mas recusei, pois morava do outro lado da cidade e estava com vergonha de ser inconveniente, pois mal o conhecia. Então tive que voltar para o metrô, pois estava com medo de pegar um táxi àquela hora. Eu estava na estação de metrô próxima e esperava o próximo trem.
E foi nesse momento que vi o mesmo homem, um morador de rua que estava no mesmo vagão que eu pela manhã, se aproximando de mim. Levando com Deus. Ele me disse: Ah, minha Nossa saia Senhora. daqui, eles estão vindo atrás de você. Sagrado. Só que eu tava rezando, né? Obrigada. You need to work on your strategy, sire. What? Então ele tentava rir, eu sou tremendo. Quero você for olhando pra mim, assim como se fosse olhando pra você. Por enquanto. Se eu estiver olhando assim, Eu me afastei dele, pois sabia que ele não estava bem. No entanto, quando entrei no metrô, senti uma sensação estranha e um pressentimento. Embora eu tenha deixado para lá, decidi sair do trem antes que as portas se fechassem, mesmo que o vagão estivesse vazio. Foi por pouco, mas consegui sair. Lá fora me senti aliviado por ter tomado aquela decisão. E fiquei pensando se deveria dar ouvidos ao que o morador de rua havia dito. Pouco depois anunciaram uma demora nas estações, pois o último vagão do metrô que havia partido havia se desprendido do restante do trem, ficando preso no meio do túnel. Demoraria 1 hora para que fosse movido. Não sabia se foi sorte, intuição ou o alerta do morador de rua, mas de alguma forma fui salvo. Depois disso, fecharam a estação, alegando que encontraram danos inexplicáveis no vagão solto. Meu coração estava acelerado e eu continuava tremendo. Poderia ter sido eu dentro daquele vagão. Nunca mais peguei o metrô durante o tempo que estive lá. Mudei-me para um apartamento perto da universidade, embora fosse mais caro, porque não queria colocar os pés em uma estação de metrô novamente. Nunca saberei o que eram aquelas criaturas que me observavam nas sombras dos túneis, mas não tenho dúvida de que estavam relacionadas com o acidente. Acredito que a vida me deu uma segunda chance naquele dia. Olá a todos, o meu nome é Joel e quero partilhar convosco o que me aconteceu no metro de Los Angeles, onde vivo há vários anos. Inicialmente, o metrô e o ônibus eram meus meios de transporte, pois ainda não tinha dinheiro suficiente para comprar um carro. Ia e voltava do trabalho, fazendo transbordos entre várias linhas do metro desta cidade. Saía do trabalho por volta das 22h30 da noite, pois era garçom num restaurante e, por vezes, tinha de fechar. Assim, por vezes, chegava à estação quase às 11 da noite. Nunca me tinha acontecido nada de estranho, fora do comum nesta cidade. Aqui há muitas pessoas sem casa que se abrigam do frio no metro até que as estações fecham. E por vezes causam distúrbios, uma vez que muitas delas consomem substâncias. No entanto, o que aconteceu naquela noite ultrapassou em muito tudo isso. Naquela noite, coube-me fechar o estabelecimento, caminhei até a estação e entrei normalmente. Havia muito pouca gente quando o meu trem chegou e notei que havia apenas mais 3 pessoas além de mim. Sentei-me e aguardei que o metro avançasse. Foi então que uma mulher entrou com um bebê nos braços, envolto numa manta. Quando as portas se fecharam, o metro começou a encher-se de um odor horrível, como de algo em decomposição. Esse cheiro não era típico de uma pessoa em situação de rua que não tinha acesso a um banho, pois já o reconhecia. Era mais como algo a apodrecer. As pessoas que estavam comigo no vagão tapavam o nariz com as mãos ou as suas roupas, enquanto a mulher simplesmente nos olhava a todos, um por um. Ela parecia muito pálida e a sua roupa estava muito desgastada. No entanto, o que mais preocupava era que tinha um bebê nos braços, ou pelo menos parecia ser um bebê. A mulher ia de pé, segurando-se num dos apoios para se manter de pé e com o bebê nos braços. No entanto, decidiu sentar-se ao lado de uma senhora. Assim que o fez, a senhora começou a gritar de terror e a levantar-se correndo na nossa direção. A senhora apenas gritava o seguinte: "Esta mulher tem um bebê morto."
Um senhor levantou-se do seu lugar para ir verificar, enquanto a mulher estava sentada ali sem qualquer expressão. A gente pula essa parte do vídeo, pelo amor de Deus. Ao ver a reação da senhora a gritar, ela nem sequer fez uma tentativa de esconder o bebê que tinha ali. Se eu ficar olhando pra tu, é porque eu tô olhando pra Deixou o senhor aproximar-se e ver o bebê, e pela expressão do senhor confirmou-se tudo. O senhor afastou-se dela enquanto outro jovem que vinha a bordo perguntou o que estava a acontecer. O senhor explicou o que se passava e o rapaz ficou com uma expressão de terror. Em seguida, pegou no seu celular e ligou para a polícia para relatar o incidente. No entanto, de repente e do nada, enquanto o metro seguia em movimento e ainda estávamos debaixo de um túnel, a mulher deixou o corpo do bebê no assento e, com uma força sobre-humana, abriu as portas traseiras e atirou-se para as vias. O alarme do metro começou a tocar e o condutor começou a travar gradualmente. Eu observava tudo. Paralisado no meu lugar, estava em choque com tudo o que estava a acontecer. Parecia irreal. Acabara de testemunhar alguém praticamente tirar a própria vida depois de deixar um pequeno corpo em decomposição no assento. Chegamos à próxima estação, onde já estavam oficiais da polícia. Pediram-nos para sair, exceto nós, pois tinham de tomar as nossas declarações. Enquanto cada um de nós dava a sua versão do que acontecera, havia guardas no túnel a procurar o corpo da mulher. Uma vez que era impossível que tivesse sobrevivido. O metro estava a uma velocidade muito alta e, se estivesse viva, teria de estar muito ferida. No entanto, não encontraram ninguém. Saíram e disseram que tinham inspecionado o túnel com muitas lanternas e até com um cão da polícia, mas não havia vestígios de ninguém ali. Voltaram a recolher as nossas declarações, pois todos éramos suspeitos, uma vez que havia um bebê sem vida ali. Tudo foi muito difícil para mim, uma vez que tinha acabado de obter a residência neste país e estava em risco, tal como as outras 3 pessoas que estavam comigo. Ficamos detidos a noite toda até que um oficial me disse que podia ir embora. Aparentemente tinham verificado as câmaras da estação e de facto viram a mulher a entrar no vagão com o bebê, mas nunca a viram sair do túnel. Ela simplesmente desapareceu lá dentro, uma vez que não conseguiam encontrá-la. Se por milagre ela tivesse sobrevivido, tinha de estar lá, uma vez que nunca apareceu nas filmagens a sair. Nunca mais soube nada sobre o assunto. Não sei quem era aquela pobre criança ou quem era aquela estranha mulher, nem o que aconteceu com ela. No entanto, sei que nunca conseguiram encontrá-la. E houve muitas teorias de que, na realidade, ela também já estava morta, mas queria deixar o seu bebê num local seguro antes de conseguir transcender. Sei que o meu relato é muito forte, mas quis partilhá-lo convosco, uma vez que sempre fiquei com esta dúvida sobre o que aconteceu. Gostaria de ler mais opiniões, uma vez que a polícia nunca conseguiu resolver, mas quis partilhá-lo convosco, uma vez que sempre fiquei com esta dúvida sobre o que aconteceu. Gostaria de ler mais opiniões, uma vez que a polícia nunca conseguiu resolver o caso. É por isso que eu falei, porque eu não vale a pena ficar prestando atenção nisso aqui. Olá, Relatos. Desejo compartilhar esta história de forma anônima. Aconteceu-me uma noite em que estava viajando na linha 2 do metrô. Preciso começar dizendo que quase nunca usava o metrô, pois tenho um carro e geralmente o utilizo, especialmente na época em que meu bebê tinha apenas 6 meses. No entanto, naquele dia tinha uma consulta com o pediatra e justamente meu carro não quis ligar. Passei muito tempo tentando fazê-lo funcionar, mas acabei perdendo tempo e não tinha ninguém disponível a quem pudesse pedir o favor de nos levar. A única opção rápida que restou foi pegar o metrô, já que se chamasse um táxi ou Uber, não chegaríamos a tempo devido ao trânsito.
Fomos à consulta e tudo correu normalmente, embora fosse um pouco desconfortável viajar com um bebê nos braços no metrô. Mas na viagem de volta foi quando aconteceu a coisa mais assustadora que já vivi até hoje. E quando digo assustadora, me refiro a algo paranormal. Decidi voltar a pegar o metrô, já que era noite e tinha receio de chamar um serviço de táxi a essa hora, ainda mais com meu bebê nos braços. Desembarquei na estação e aguardei a chegada do trem. Meu bebê estava acordado, mas bastante tranquilo. Em geral, ela sempre foi muito calma, chorando apenas quando tinha fome ou sentia alguma dor. O metrô chegou. Eram cerca das 20 horas. O vagão estava cheio. E ao fundo vi um jovem deitado, ocupando 2 assentos. Fui até lá antes do metrô partir e falei com o jovem, pedindo-lhe que se levantasse para que eu pudesse sentar com meu bebê. No entanto, ele ignorou meu pedido e não se moveu. Um senhor que estava atrás dele tentou acordá-lo, mas o jovem continuou fingindo estar dormindo e não se mexeu. O senhor e eu ficamos irritados com a situação, e foi só então que uma outra pessoa se levantou e me cedeu o lugar dela. No entanto, o jovem que estava dormindo durante a viagem nunca se moveu de seu lugar. Neste ponto, devo fazer uma pausa para contar que meu bebê começou a chorar desde o momento em que falei com o jovem para que ele se movesse. E ela não parou de chorar até sairmos da estação na nossa parada. Quando cheguei à minha parada, o jovem ainda estava deitado na mesma posição, ocupando 2 lugares. Saí do metrô e estava prestes a caminhar em direção à saída quando algo me assustou profundamente. Atravessou-se no meu caminho e era o mesmo jovem que tinha permanecido naquele vagão do metrô. Obrigado, meu Deus. De tênis de corrida a prancha de surfista. Busca no Magalu, tem no Magalu. Obrigado. O mesmo que aparentava estar dormindo durante toda a viagem. Eu soube que era ele porque seu rosto, cabelo e vestuário eram inconfundíveis, com um estilo de roqueiro. O maluco deve ter visto tanta história. Fiquei atônita ao vê-lo e fiquei olhando para ele sem piscar. O jovem estava com uma expressão de angústia e desespero, tentando pedir ajuda. Embora sua voz não saísse, eu conseguia ler seus lábios dizendo ajuda-me. Não consegui dizer uma única palavra. Virei-me e corri em direção a um guarda de segurança que estava próximo e contei a ele que havia um jovem no trem que acabara de sair e que precisava de ajuda. O guarda de segurança perguntou o que estava errado com o rapaz ou por que ele precisava de ajuda. Parecia que eu estava ficando louca e eu nem sabia o que responder. Estava muito confusa. Uma hora ele estava deitado sem se mover, na outra ele estava na minha frente. Fiquei apavorada. A única coisa que consegui dizer foi que ele estava pedindo ajuda. Ele disse que chamaria reforços por rádio para ajudá-lo na próxima estação. Perguntou em qual vagão ele estava, e eu disse que era no antepenúltimo. Ele começou a fazer a chamada por rádio e eu permaneci no local, já que não conseguia sair sem saber o que estava acontecendo. Fiquei o tempo se passaram, mas alguém do outro lado do rádio disse que o jovem estava sem vida. Meu coração batia muito rápido e as lágrimas começaram a cair. O guarda perguntou quanto tempo ele tinha estado ali, mas a resposta foi que não se sabia, pois ele estava deitado nos bancos e as autoridades estavam a caminho. Não era possível determinar quanto tempo ele estava sem vida. Voltei para casa com meu bebê nos braços, que continuava chorando incessantemente, e eu também não conseguia acreditar no que tinha acontecido, especialmente a mim. O jovem pediu minha ajuda para que alguém notasse seu corpo e percebesse que ele já não estava vivo.
Dias depois, fiquei sabendo pelo jornal que o jovem havia ingerido 2 substâncias e, ao misturá-las com álcool, isso resultou em sua morte. Não, é verdade. Obrigado. Sua morte enquanto estava no... Para minha família não acredite em mim. No entanto, sei que muitos de vocês acreditam. Porque eu já não aguento mais. Obrigada, Relatos, por contar minha história. Acabou a história, é isso, gente. Deixa o like, se inscreve e comenta. Continua a parte 2, para a parte 2 desse vídeo. E um K de like e um K de visualização. Eu acho que é isso, né? E é isso. Vocês estão cagados também. Então, bora dormir e é isso. Tchau. Eu tô gravando isso daqui às 0h13. Você quer que eu faça o quê? Fique 2 horas que não é pau. Se tu me dá 1 bilhão de likes, eu faço. Só que, né, eu posso fazer, mas, pô, também eu não tenho consciência. Desculpa pela essa parte que eu não tô conseguindo. É isso, se inscreve no canal e é... Eu não consigo terminar o vídeo.